Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre ciências, especificamente sobre energias luminosas e térmicas. A maioria dos seres vivos necessitam e precisam de luz e calor. Então, por que mesmo a luz é tão importante para a nossa sobrevivência e como a usamos no dia a dia? É isso que a gente vai estar vendo agora. A luz é uma fonte, é uma forma de energia, é a energia luminosa. O Sol é a maior fonte de energia luminosa do planeta Terra. Apesar da luz parecer branca, ao passar por pequenas gotas de água ou por um prisma de vidro, a luz solar se separa em diferentes cores. Então, olha só aqui, ó. Aqui o Sol emite uma luz branca. Apesar de parecer branca, quando passa num prisma, ela se separa em várias cores. Ou então, ao passar por gotículas de água após a chuva, ó, ela se transforma em diferentes cores. Quais diferentes cores? Seriam 7. A vermelha, a verde, azul, amarela, alaranjada, anil e violeta. Então, são as cores que compõem o arco-íris, tá? É por isso que em algumas ocasiões, depois que se chove, o ar fica úmido e podemos ver o arco-íris, tá? Bom, a luz, ela é fundamental para os seres vivos que fazem a fotossíntese. Por quê? O que é a fotossíntese? Né? É o processo pelo qual é fabricado o alimento. Então, como que funciona? Sem a luz, ou seja, sem a luz, não fabricam, não produzem seu próprio alimento. Quem? Os seres vivos. Exemplo, as plantas. Então, olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho um exemplo da fotossíntese. É energia luminosa, mas o gás carbônico, né? A água. E aí, isso tudo, dentro da planta, ela produz nutrientes através da fotossíntese, que é a energia também fornecida pelo Sol, né? E produz os nutrientes e libera o oxigênio para o planeta, tá? Então, é o processo de fotossíntese fundamental para manter vivos alguns seres vivos. Por quê? Porque é na fotossíntese que a luz fabrica e produz o ser vivo, com a luz, fabrica e produz seu próprio alimento, no caso, as plantas. Então, sem a luz, alguns seres vivos morrem. Bom, vamos falar sobre fontes de luz. Existem corpos que emitem luz e eles são chamados de fontes de luz. Os corpos que emitem luz são chamados de fontes de luz. Os corpos que apresentam luz própria são chamados de corpos luminosos ou fontes primárias de luz. Portanto, os corpos luminosos podem ser naturais, como o Sol, aqueles encontrados na natureza, ou os artificiais, como, por exemplo, as lâmpadas criadas pelo homem. Corpos não luminosos, ou seja, que não apresentam luz própria, né, que não têm luz própria, mas são capazes de refletir a luz que recebem, são chamados de corpos iluminados. Então, por exemplo, a luz, ela não tem luz própria, mas ela recebe luz do Sol e reflete, tornando ela um corpo iluminado e não luminoso. Luminoso tem luz própria, iluminado é que recebe luz, né, e consegue refletir. A luz se movimenta, ou seja, parte de uma fonte, a luz se movimenta em linha reta em uma velocidade incrível. Então, a velocidade da luz, segundo alguns cientistas, é a maior que temos até hoje. Não existe mais nada rápido do que ela. Então, por exemplo, olha só, a gente consegue ver isso nitidamente quando a gente tem tempestade com raios. Primeiro a gente vê o raio e depois a gente ouve o som. Por que acontece isso? Olha aqui o raio, ó. Primeiro a gente vê o raio e depois a gente ouve o som. Porque a velocidade da luz é mais rápida que o som. A velocidade da luz é a maior velocidade que se tem até hoje. Agora nós vamos falar sobre corpos opacos, transparentes e translúcidos. Então, de acordo com a forma como a luz interage com os corpos, troca, né? A luz trocada com os corpos, eu tenho classificado em 3 tipos:
opacos, transparentes e translúcidos. Os opacos são aqueles materiais que impedem a passagem de luz que chega até eles. Não é possível enxergar nem o que há atrás ou dentro deles. Exemplo, um copo de alumínio. Exemplo, um copo de isopor. Tá vendo? Ó, eu não consigo enxergar nem o que tem atrás dele e nem o que tem dentro. Só se eu olhar por cima e tiver aberto. Do contrário, aqui eu não consigo ver se ele tem pouco líquido, muito, metade. Corpos transparentes são aqueles materiais que permitem a passagem de luz que chega até eles. Então, eu enxergo com completa nitidez, com toda a nitidez, o que há atrás ou dentro deles. Então, exemplo, um copo de vidro sem cor, ou um vasinho, um aquário, ou então as garrafas PET, né? PET é o material que elas são feitas, as garrafas PET de água, né? E os corpos translúcidos são aqueles materiais que permitem a passagem de parte da luz. Eu não vejo totalmente, que chega até eles. Então, eu enxergo sem nitidez, mas eu consigo enxergar o que há atrás ou dentro deles. Então, corpos translúcidos permitem a passagem apenas de uma parte da luz, né? E eu enxergo sem nitidez. Exemplo, um balde de plástico branco leitoso, né? Ele assim não é 100% fechado como aqui, mas olha aqui essa velinha. Tá vendo que eu consigo ver que tem alguma coisa lá dentro? Mas eu não consigo ver com toda a nitidez, tá? Como um transparente. Bom, vamos entender agora o que é sombra. Sombra é quando a luz é bloqueada, impedida pela presença de um objeto opaco. E aí a gente tem a formação de sombra. A sombra sempre aparece do lado oposto à fonte de luz. Então, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho a fonte de luz, tá vendo? E aí eu tenho a sombra no lado oposto. Desse lado tem a luz e desse lado eu tenho a sombra. Do lado oposto à fonte de luz. E por que forma a sombra? Porque ela é impedida, é bloqueada pela presença de um objeto opaco que a gente tem na frente. No caso, quem que é aqui? São as árvores. Então, a sombra pode ser facilmente percebida em um local onde ela se projeta, né? Então, nesse caso, aonde? Pode ser no chão ou na parede. Aqui é no chão, tá? E o que é calor? Calor é o nome dado à energia térmica, calor térmica, que passa de um corpo para outro. A energia térmica sempre é transmitida do corpo que possui maior energia para o que possui menor energia. Olha só um exemplo. Aqui eu tenho um copo, uma xícara de café quente. Então, depois de um tempo, o café tem mais... Inicialmente, o café tem mais energia térmica. Ou seja, está mais quente, tem mais calor que o ar que está aqui ao redor, em volta dele. Mas... depois de um tempo, há uma transferência, uma troca de calor do café com o ar. Percebe que vai esfriando? Nesse caso, com o tempo, o café fica na mesma... Depois de um tempo, o café esfria e fica na mesma temperatura que o ambiente à sua volta, que o ar à sua volta. Então, essa é a troca. No caso, o café trocou com quem aqui o calor? Trocou com o ar. Olha aqui o café. Tá vendo? Tá trocando o calor com o ar. Quais são as fontes de calor? Eu tenho duas fontes de calor. O Sol e o fogo, por exemplo. No planeta Terra, a maior fonte de calor e de luz também é o Sol. O Sol é uma estrela e em seu interior acontecem várias transformações que liberam energia térmica e energia luminosa, né? Então, olha aqui o Sol. Olha, todos esses pontinhos aqui são as transformações térmicas que liberam energia térmica e luminosa. Já o fogo é uma fonte de calor e luz também, né? E no interior da Terra, por exemplo, nós temos a liberação de calor. Através do quê? A gente consegue ver essa liberação de calor em vulcões. Olha o vulcão aqui, ó. E nesse geyser, que é o quê? Uma fonte termal. O que é uma fonte termal? É onde tem a liberação de água quente, térmica, termal. Então, percebemos a energia térmica, fontes de calor, duas a gente tem, né, naturais. E temos também as energias elétricas, que elas podem ser transformadas em outras energias. Então, por exemplo, a energia elétrica, ela pode ser transformada em energia
térmica. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, ao acendermos uma lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa e térmica, ou seja, me dá luz e calor, ela esquenta o ambiente. O ferro de passar, a transformação é apenas térmica, porque não dá luz, ela só aquece, tá? Materiais condutores e não condutores. Materiais condutores são aqueles capazes de ganhar ou perder calor facilmente, quer dizer, eu transfiro calor facilmente. Geralmente são os metais, ferro, ouro, bronze, cobre, alumínio, ou seja, as panelas são feitas de alumínio, por exemplo, os talheres, né, o garfo, a faca, tá? São materiais não condutores ou isolantes térmicos, né, aqueles que demoram para ganhar ou perder calor. Então, os condutores ganham ou perdem calor facilmente. E os não condutores ou isolantes térmicos, eles demoram para ganhar ou perder calor, porque isola, né, para a gente não se queimar. Um exemplo, a borracha, o algodão, a madeira, a lã, a cortiça, alguns plásticos e o isopor. Então, ó, aqui eu consigo ver bem, ó, um isopor, tá vendo? Aqui é um isolante térmico usado na construção civil, por exemplo, senão a gente ia morrer de calor com o sol, né? Aqui, ó, por exemplo, são as panelas, tá vendo? Existiam antigamente panelas de ferro, tem as panelas de alumínio, no fogo, ó, eles são excelentes condutores de calor para aquecer e fazer cozinhar rapidamente a comida. Tá bom, pessoal? É isso aí, tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.